Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é o Thiago Oliveira. Jessi Figueroa. Estamos aqui para mais uma dica no Dia do Mestre e para falar sobre como melhorar o desempenho dos seus alunos e acredito que os seus também dentro da sala de aula. Então, nós já falamos um pouquinho sobre um pouco desse conteúdo, um pouco desse universo, né? Algumas visões diferentes, algumas ideias diferentes do que você pode ter vivenciado até então. E hoje é para continuar esse assunto, só que para falar na visão do professor, como nós distribuímos e compartilhamos essas ideias e como nós ajudamos os nossos alunos, inclusive, nas suas vidas profissionais, pessoais, o como essa transformação de ideias pode contribuir nas suas vidas. E a primeira dica tem a ver com encarar uma situação nova como difícil ou desafiadora. E quando nós trazemos esse novo vocabulário, que na verdade é uma maneira nova de enxergar a situação, sim, para nossos alunos, percebemos realmente que tem uma mudança e até eles adoptam rapidamente também esse vocabulário, eles acabam se corrigindo, mas é para justamente mostrar que situações desafiadoras acontecem para ser superadas. Sim, acabam nos provocando de uma maneira gostosa a nos desafiar. É divertido também, né? Não fica sempre na mesma coisa. Já uma situação difícil acaba nos bloqueando um pouco nesse processo de aprendizado, né? É uma visão que pode ajudar na dança, tanto você professor ou professora, ou seja, você que ensina, que compartilha informação, que facilita o resultado dos seus alunos, quanto os próprios alunos, como a gente já bem falou aqui. Então, a questão do difícil, do desafiador é uma ideia, onde acaba transformando não só o vocabulário, mas também a forma de lidar com as situações. A energia da sala acaba se moldando. Quando você pensa que é difícil, aquilo acaba embarreirando o seu aprendizado, né? E dos seus alunos. Quando isso é uma visão para você que dança, para você que ensina, para você que aprende, para todo mundo, né? E isso, como eu falei já no começo, acaba ajudando, contribuindo nas vidas pessoais e profissionais dos nossos alunos. É muito legal saber que nos dão os feedbacks, né? Falando que, caramba, com essa mudança de ideia, isso me ajudou no meu trabalho, na minha vida pessoal, na minha família e assim vai. Então, isso eu acredito que acrescenta e muito, não só dentro, mas também fora da sala de aula. A segunda dica tem a ver com ser e estar, sim, a diferença. Quando um aluno traz uma ideia fechada de eu sou duro, né, eu não tenho ritmo, eu não posso, a gente pode trazer então essa ideia de estar passando por uma situação, porque o aprendizado é um processo, sim? Então, é interessante conversar e mostrar de uma maneira amável, né, que ele pode estar se sentindo duro no começo, mas que isso é um processo e que para isso que a gente está aí junto, né, para trilhar essa caminhada junto e não deixar um estado permanente, imutável, senão acompanhar um processo agradável, né? Exatamente. E tudo isso tem a ver com essas sensações, esses sentimentos. E se a gente consegue moldar, se não, né? Quando? O conteúdo de hoje é para você moldar. Então, quando você moldar suas ideias, nós acreditamos que sim, seus resultados serão moldados a seu bel prazer. E não só os seus, mas também o dos seus alunos. E pode ter certeza que eles vão te agradecer por isso. Uma outra realidade que nossos alunos podem trazer para nós na sala de aula são crenças limitantes, né? Quando o aluno chega também afirmando realidades que ele tem na cabeça, seja por uma experiência que ele viveu, por alguma pessoa que ele escutou, né? Ou pelo contexto onde ele viveu, né? E se desenvolveu. Às vezes a sociedade mesmo nos dita algumas crenças limitantes. Isso não é para mulher, isso é para homem. Esse corpo é bom para isso, aquele corpo é bom para outra coisa, né? Ou até a nossa educação, né? Sim, educação, né? O contexto social, o contexto familiar. Não? Somos indivíduos condicionados, né? Para dizer a verdade. Então, quando o professor escuta, identifica, é bem interessante ter esse alerta. Quando identificamos uma crença limitante, não só não alimentá-la, senão também identificá-la para poder traçar uma rota de resolver esse problema, porque para essa pessoa é uma verdade. Então, primeiro dizer, será? Né? Será que isso não é uma ideia que está te limitando? O que podemos fazer para colaborar com
que o resultado seja eficaz independente daquilo que está acontecendo. Vamos treinar mais? Uma coisa que eu faço, agora eu vou trazer rapidamente uma experiência que eu faço muito com minhas alunas mulheres, por exemplo, na dança do ventre, eu compartilho muito os vídeos de bailarinas tradicionais egípcias e elas ficam loucas porque não imaginam que o protótipo, o estereótipo de mulher é esse. Acham que a bailarina é aquele ou aquele outro estereótipo e o tipo de dança e por aí vai. Então, quando a pessoa fala, isso não é para minha idade, fala, dá uma chance, eu vou te ajudar nessa parte, porque é isso eu estou, né? Para isso eu estou aqui. E realmente a experiência, né, nos traz resultado, nos tem dado uns resultados muito bons, né? Exatamente. Acreditamos que essa estereotipação, né, esse estereótipo perfeito em qualquer situação, seja atitude, o corpo, a forma de lidar, enfim, a gente não é perfeito e a gente está falando aqui sobre realidades que a gente já vivenciou e que a gente conseguiu encontrar outros resultados, outras formas de enxergar. E a gente veio aqui, através deste vídeo, compartilhar com vocês. Mas a gente tem os nossos monstros, os nossos desafios, né? O fato é, já que você tem os seus demônios, os seus desafios, compartilha aqui com a gente, coloca aqui nos comentários e a gente está compartilhando um pouco do que a gente já viu e o quanto a gente pode acabar acrescentando nas nossas vidas, nas vidas dos alunos e principalmente o de você que ensina, que compartilha informação. Então, não deixe os seus alunos se limitarem por crenças limitadoras, limitantes, ou principalmente acabe também com essa ideia de limitações que você às vezes sem querer, muitas vezes sem perceber, coloca para os seus alunos. Exato. Pelo corpo, pela idade, pela cor, pela orientação sexual. Pela nacionalidade. Pela nacionalidade. Olha só, uma crença limitante. Vou aproveitar esse momento para compartilhar. Sim. Quando a Jess chegou aqui, ela é argentina, para quem não sabe. Ela chegou aqui com um corporal que todo mundo olhou para ela e falou, caramba, que baita dançarina de salsa, não sei o que lá. Você tem que dançar com ela. Fomos, dançamos, acabou que ela entrou nas aulas de salsa e tal. E eu nunca imaginei ela dançando outra coisa que não fosse salsa ou até a bachata. E aí acabou que ela sempre foi interessada no samba e falou sobre isso e tal. Teve um belo dia que, despretensiosamente, eu convidei ela para entrar na sala. Não imaginava que ela gostava e tudo mais. Esse dia eu ainda nem sabia disso. E ela entrou, gostou e quis permanecer. E depois a gente conversando, eu acabei descobrindo a paixão dela pelo samba. E inclusive a facilidade dela também em dançar qualquer estilo, independente do lugar que ela veio. Olha que loucura. Eu nunca imaginei ela dançando samba por ela ser argentina. Isso foi uma crença limitante, graças a Deus eu não passei isso pra ela, não coloquei essa limitação nela, do tipo, não, você é pra dançar tango, você é argentina, vai dançar tango, você não vai dançar samba. Já pensou? Graças a Deus a Jéssica também tem uma personalidade forte. Eu já ouvi em outras situações e acabei não dando bola, né? Mas Então, se ela tivesse dado ouvidos a essa limitação que colocaram para ela, ou se eu tivesse feito isso, poderia ter sido um caminho diferente. Sim. Mas, primeiro, ela tem uma mente forte, ela já está bem convicta do que ela quer e até onde ela pode ir. E segundo, que ela também não deixaria alguém colocar isso no caminho dela. Então, ela não se colocou essa crença limitante e nem deixou que alguém colocasse. Isso é muito importante. Sim. E aproveitando, né, que é o Dia do Mestre, o que ele falou é uma coisa bem importante, porque a gente fala sobre identificar, eu comecei falando sobre identificar, né, a crença limitante do aluno e trabalhá-la. Mas às vezes o professor é um ser humano, né, como ele falou, somos seres humanos. E a gente às vezes quando é desafiado com alguma situação, algum aluno que vem com alguma experiência diferente, uma abordagem diferente, a gente bloqueia, né, e às vezes acaba acontecendo isso, não. Você não vai ter jeito mesmo. Mas às vezes é porque a gente não consegue lidar com aquilo, né, com aquele desafio. Então começa a se travar e acaba, né, pode até condicionar Passando a vida, né, do aluno. Já conhecemos outros casos de pessoas que realmente falaram, ouviram isso e pararam, ou não, né? Sim. Então, assim, é interessante se enxergar justamente como um ser humano e a partir daí se indagar, repensar, né, e sempre estar tentando evoluir, porque nosso papel é fundamental, acaba sendo um papel, né, que pessoas
dezenas, centenas, acabam nos olhando e tendo aquela admiração de professor e acabam, às vezes, escutando e, assim, a ferro e fogo, né, que se fala, Sim. escutando o que a gente fala e levando essa opinião como, né, uma verdade. Exatamente. E não só isso também, mas o fato de você acabar destruindo sem querer uma pessoa, ainda que ela não te escute, isso vai martelar na cabeça dela durante muito tempo, como tem uma pessoa que cita isso, né? Que a gente já conversou sobre isso, que uma pessoa que ouviu isso de alguém que compartilhava informação e que, graças a Deus, não desistiu, mas não esqueceu desse comentário, né? Dessas palavras. Então isso machuca, isso marca negativamente alguém. É muito importante você saber que existem seres humanos com sentimentos, com ideias, e muitas vezes não vão coincidir com as suas, né? E tá tudo bem. O importante é que você não a limite e não se limite. E quando estamos dando aula, muitas vezes escutamos que o aluno fala assim, vou tentar. E aí, nós aqui em sala de aula trazemos então já uma nova visão, né? Falamos, e se falamos melhor, vamos fazer? Vamos conseguir? Né? Aí às vezes até o aluno olha assim, né, como admirado ou surpreso, né? E a gente fala, não, é mesmo. Porque se você falar, eu vou tentar, já está deixando 50% de chance de dar certo e 50% de que não vai dar certo, vai dar ruim, né? Então, assim, quando a gente fala, não, eu vou fazer, quer dizer, você vai fazer seu 100%, daí a gente vai olhar e vai, né, trabalhar sobre para sempre estar evoluindo, mas você vai fazer, então eu quero 100%, né? Então acho que essa visão é um insight, né, que a gente fala, é uma palavrinha-chave que às vezes pode mudar toda a energia da pessoa na hora de fazer. Exatamente. A gente teve um exemplo recentemente, a gente fala sobre isso, sobre exemplos, porque a gente vivencia isso no dia a dia e a gente acaba contribuindo com as pessoas com essas visões, né? Com essas visões. Tivemos um casal recentemente onde o noivo, ele estava fazendo esse trabalho com a dança pela vontade da noiva, né? E ele veio assim de boa vontade, com o coração aberto para satisfazer a noiva, mas ele falou assim, ó, eu vou fazer porque você quer, mas eu não sou bom na dança. Não, a dança não é pra mim. E aí a gente se surpreendeu e a Jéssica falou se ele soubesse a facilidade que ele tem com a dança, e a gente conversou muito com eles sobre isso. E eles, inclusive, se apresentaram, já tiveram um ótimo resultado, eles estão muito felizes. Estamos compartilhando essa ideia aqui com vocês para dizer que, às vezes, você acaba se colocando numa situação que você realmente não está. Ainda sobre crenças limitantes ou também sobre o tentar e fazer, né? Quando ele falou, eu vou fazer, ele veio e fez. Sim. E pegou a coreografia muito bem pega, né? Lidou muito bem com a dança, tirou onda, brincou. E ainda que ele tenha passado por algumas crenças limitantes, o que tá tudo bem, nem todo mundo tem todo esse repertório, todo esse conteúdo que a gente está montando aqui para vocês, não veio de uma vez só, né? Não veio numa tacada só. Sim. A gente vem coletando e colhendo essas informações ao longo dos anos e enxergando e moldando e organizando. E aí, quando a gente falou para ele o quanto ele era capaz e mostrou para ele o quanto ele era capaz e essa visão dele convicta de que ele vinha para fazer e veio e fez e pegou, graças a Deus foi um ótimo resultado. Então, é uma visão e é uma experiência que a gente acabou tendo recentemente. Tá aí, então, a diferença do tentar e do fazer, né? Eu acredito que essa visão pode contribuir e muito com os seus resultados e dos seus alunos. E quem ensina já deve ter escutado às vezes quando vai explicar alguma coisa, né, abordar um assunto um pouquinho mais profundo, traz aquele clima mais, né, de atenção na sala. De algum aluno falar assim, mas eu só vim para me divertir, eu só quero me divertir. Eu gosto de, na hora que eu escuto isso, já logo falar, pelo menos minha visão, né, eu responder. Sabe quão interessante é a técnica e o aprendizado completo, um processo mesmo para você então se divertir. Olha só, você para se divertir, é interessante saber o que você está fazendo e principalmente fazer de uma maneira saudável, né? Porque estamos lidando com o corpo. Então, às vezes, sair fazendo, e principalmente uma dança de salão, a dois, você lida com outra pessoa também. São energias, são ações físicas, né? Então,
além de preservar seu próprio corpo, o do seu parceiro ou parceira, também criar ferramentas que tragam mais criatividade, mais autonomia, não depender do parceiro ou da parceira para se divertir. Então, acho que esse é o ponto. Quer se divertir? É bom, então, já que está aqui na sala de aula, vamos aprender bem aprendido. Exatamente. Vamos tirar pelo exemplo de quando você dirige, dependendo exclusivamente de um GPS. Se você não aprender esse caminho por sua conta, ou seja, o GPS ele está ali, todo dia te ensinando o caminho da tua casa até o teu trabalho. E você não presta atenção no caminho porque você tem alguém ali para te instruir, que é o GPS. Mas e se você decidir um dia ir sem o GPS, ou se não tiver bateria, o que você vai fazer? Então é legal você aprender, absorver, porque ir do caminho A até o caminho B pode ser interessante, pode ser fácil, pode ser gostoso, divertido, quando você tem o GPS e quando você não tiver. É legal você saber aquele caminho sem depender de algo ou de alguém. E é isso que a gente acaba fazendo na aula, na sala de aula. Ensinando o aluno ou a aluna a não depender de alguém. Seja alguém que está ministrando aquela aula, conduzindo aquelas informações, ou o seu par. Então, a gente acaba compartilhando informação para enriquecer e facilitar o seu caminho. A brincadeira, como a professora falou, fica mais gostosa, mais divertida, quando você sabe o que fazer e como fazer. E confiança é uma questão bem importante na hora de aprender. Né? Qualquer situação, seja a dança, na vida, a confiança, né, determina muitas coisas, muitos resultados. E então, essa palavra confiança eu trouxe, né, sobre a comparação que muitas vezes o aluno faz na hora de ver o seu desempenho, né? Comparar os resultados com um colega de sala, com o professor, às vezes cada um tem seus objetivos, seu tempo, sua experiência, seu investimento em estudos, em anos, etc, 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 né? Como eu falo, seres individuais. Então a comparação muitas vezes traz a frustração, né, do aluno. É interessante pensar que você pode se inspirar, como já falamos no Dia do Aprendiz, em pessoas que você enxerga, né, os seus colegas de classe, os seus professores, pessoas que você admira dançando, mas essa não precisa ser a imagem ideal. Tem a ver com a sua escada da evolução. Tem a ver com os resultados que você já conquistou e que você almeja conquistar. Quando você usa a imagem de alguém, você está dizendo que aquela pessoa que pode ter um corpo diferente, uma altura diferente, ideias diferentes, experiências diferentes, né? Então, tudo isso que pode ser diferente, você almeja alcançar aquele mesmo resultado. E como a professora falou no outro vídeo, a gente não sabe pelo que a pessoa passou, o quanto ela estudou, né? O que ela já enfrentou nos salões, nas salas de aula, para poder chegar naquele resultado. Então, muitas vezes a gente acaba almejando um resultado ou uma imagem que pode acabar nos frustrando. Então, para facilitar a nossa visão, inclusive diminuir a nossa frustração, a gente acaba se olhando mais, se admirando mais e se percebendo mais. Festejar os seus resultados, né? Comemorar o que você já conquistou. Então, por isso, a dica é válida, inclusive, nesse vídeo aqui. Se filme, se olhe, né? Se admire. Tanto você que dança e compartilha informação, ou você que dança e está na sala de aula aprendendo, né? Recebendo informação. Então, a questão de se olhar, se admirar, serve tanto para quem ensina quanto para quem aprende. E você, professor e professora, se eu posso te deixar mais uma dica hoje, filme os seus alunos. Use esse material de vídeo, né? Compartilhe isso nos grupos para que eles possam ver as suas evoluções. Isso faz uma baita diferença para os nossos alunos e eu acredito que possa ajudar os seus também. E aqui, então, compartilhando um pouquinho a minha experiência como professora, sobre a situação de professor ter a verdade absoluta, né, o saber absoluto, ou a nossa visão que é ser um facilitador do aprendizado. Então, essa diferença tem a ver com justamente um posicionamento do professor, da professora, primeiro para não se colocar numa situação um pouquinho mais arrogante, né, mas entenda com uma palavra amável, um ponto de vista assim, do que eu falo não se discute, ou essa verdade eu aprendi desse jeito e assim será. E nós aqui como professores sabemos que vai mudando sempre, né, nossas próprias ideias.
vai tudo se atualizando, até a dança, nossos pensamentos, nossa personalidade, nosso caráter vai se lapidando, vai mudando. Então, decretar verdades absolutas não é nem nosso papel, mas não é nenhum indivíduo que consegue lidar a vida inteira com uma verdade absoluta. Então, quando a gente se coloca, nós preferimos nos colocar nesse papel de facilitar o aprendizado, você entende que sua função está mais a perceber a necessidade do aluno, sim, a necessidade do que ele está vindo a procurar em sala de aula, qual que é o resultado que ele gostaria de ter para levar para a sua vida, e a gente então entender, identificar essas particularidades, porque muitas vezes você deve ter ouvido, um bom dançarino não necessariamente um bom professor. Qual que é a diferença, então? Justamente, não tem só a ver com experiência na atividade profissional que você desenvolve, experiência na dança, troféus, campeonatos, senão em você entender como trazer esses conteúdos de uma maneira eficaz para uma pessoa que está aprendendo. Tem que ter essa sensibilidade, ao final das contas, dar aula é uma situação, né, social, pedagógica, né? Então, eu acho que se colocar nesse lugar é bem mais construtivo para os dois. Uma vez me perguntaram uma coisa na sala de aula e eu não sabia responder. Foram duas experiências assim. E nessa tentativa de não parecer alguém que não sabe o que está falando, né, de alguém que de repente não é o detentor, acabou não tendo as informações necessárias para ajudar o aluno, eu respondi qualquer coisa. E aí depois eu me arrependi. E teve uma outra situação, e aí depois de um certo tempo, alguns anos, que a gente vai amadurecendo e entendendo que a gente não precisa saber de tudo, e inclusive a gente pode falar para o nosso aluno com sinceridade que nós não sabemos aquilo e iremos pesquisar para responder melhor, né? Aí aconteceu um segundo episódio, uma segunda situação como essa, e eu acabei falando sobre isso. Eu não vou saber te responder isso agora, e depois eu trago essas informações com mais assertividade para não falar besteira. Então, às vezes a gente se coloca num papel que a gente precisa saber tudo, e que tudo que a gente fala é verdade e vai funcionar para todo mundo. É 100% de certeza realmente que você tem? Será? Então, nós que compartilhamos informações, como a Jéssica falou, a gente está o tempo todo, não só quem compartilha informação, né? O ser humano em si, ele está o tempo todo buscando evolução, buscando novas visões, novas formas de melhorar, de evoluir. E nós que compartilhamos informações, mais ainda, né? Nós temos essa responsabilidade com os nossos alunos, de sempre estar se reciclando, de evoluir e tudo mais. E quando você fala para o seu aluno que aquilo é uma verdade absoluta e nunca vai mudar, eu acredito que um dia você vai se encontrar numa situação, vai se deparar com uma história diferente no futuro. Então, cuidado com essas certezas absolutas, você que compartilha informação, e se você aqui está aprendendo também, né, como nós, você pode moldar a sua visão. Eu acredito que, de um jeito ou de outro, a gente vai acabar acrescentando na sua vida de alguma forma hoje. E falando então justamente em verdades absolutas que não existem, né? Isso que a gente estava querendo dizer, não existem. A gente gosta de responder quando o aluno pergunta alguma situação. Na verdade, não é que gosta de responder, é que a gente acredita realmente que tudo depende, né? Não é que só respondemos. Quando o aluno fala assim, mas naquela situação, é melhor fazer A, fazer B? Aí a gente fala, depende. E esse depende traz uma riqueza, tanto para o professor, que às vezes pode estar pensando nesses assuntos antes, quanto para o aluno que está perguntando e escuta esse depende, às vezes fica com uma cara de decepção. Como assim depende? Eu queria só uma resposta, né? Mas no final ele entende e valoriza que esse depende traz inúmeras possibilidades e que não tem um caminho fechado, uma ação fechada, e que esse depende pode te favorecer no seu dia, por exemplo, assim, depende. Esse dia você quer fazer aquilo ou quer fazer aquilo outro? Esse dia você está se sentindo como? Nesse dia. Então, para a própria pessoa pode trazer possibilidades e maneiras de repensar o assunto, tanto como profissionais como para os alunos, né? Para não acabar afunilando e deixando, né, o assunto. É interessantíssimo isso que a professora falou, porque
quando a gente coloca essa ideia do depende, a gente acaba não só fortalecendo essa ideia dentro da sala, como a gente já falou, mas também principalmente fora da sala. Por exemplo, eu tenho um contato com pessoas com mais idade e é muito legal, porque eu comecei a ter esse contato com pessoas com mais idade muito cedo. E quando a gente tem certeza e verdades absolutas, a gente acaba divergindo com algumas pessoas. E pessoas com mais experiência, com mais idade, têm mais para compartilhar. Normalmente, né? Em sua maioria. E a gente vai aprendendo, a gente vai vendo que os jovens, na verdade, eles têm essa cabeça dura, essa certeza de que sabe de tudo, mas não sabe de nada, né? A gente tem muito para aprender com as pessoas com mais idade. E quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que essas certezas, na verdade, são, desculpa a palavra, mas são idiotices, né? São idiotices, pelo menos falando da minha visão. Eu tinha muitas certezas e hoje eu vejo o quanto isso era uma idiotice, porque eu acabava fechando a minha visão, me indispondo, discutindo com pessoas, porque eu tinha certeza de que aquilo nunca ia mudar. E isso serve para qualquer discussão na sua vida. Dizem que futebol, política e religião não se discute, mas eu acredito que com uma mente aberta e com essa palavra depende dentro da sua realidade, eu acho que pode depender se a discussão vai ser valiosa, vai ser enriquecedora ou não. Então, assim, será que política, futebol e religião não se discute mesmo? Depende. Eu acredito que se a gente se tornar mais flexível, se a gente se tornar seres humanos mais conversáveis, né? Ou seja, que a gente possa conversar mais com as pessoas, dialogar, trocar informação, ao invés de impor verdades e regras, as coisas fluem para um caminho diferente. E dependendo de como for, pode ser mais interessante. Não é uma realidade e não é uma verdade absoluta. Não vai funcionar sempre. Importante, eu acho que é respeitar também. E se, por exemplo, para o seu aluno a resposta é A e para você acaba sendo um depende, então é válido, né? Então para você hoje está servindo a resposta A. Sim. Para você hoje, neste momento e neste local, está servindo a resposta A. Aí fica um depende, né, meio que aí invisível, porque realmente a pessoa também não adianta, né, a gente querer decretar também, que todo mundo vai ter essa visão, essa vulnerabilidade, né, de respostas abertas. O respeito, eu acho que é o melhor e tudo depende, né? Exatamente, depende. Estamos chegando no final desse vídeo e para falar um pouquinho com vocês, eu vi um vídeo uma vez, estavam falando sobre escutar quem te escuta. Eu falei, caramba, que legal, que sábio essa frase, né? Porque as pessoas que estão nos acompanhando, que estudam, que dedicam o seu tempo, investem o seu tempo para nos assistir, seja aqui no YouTube ou na sala de aula, elas merecem respeito, né? Elas merecem um local de fala, uma voz. Então, só para resumir, escuta quem te escuta. Os alunos, eles não estão lá porque eles sabem menos que você na vida. Eles estão lá para te escutar sobre a dança, para te escutar sobre o que você tem para compartilhar. A energia do local, as pessoas e o que você tem para oferecer, tudo isso faz diferença. Mas não é só você. Você não é a última bolacha do pacote. Nós não somos, né? Nós estamos aqui para fortalecer esse ambiente, né? Esse local, que é envolvido por pessoas, pela energia do local, pelas músicas e tudo mais. Enfim, só para dizer que escutar quem te escuta é muito relevante. Os alunos trazem visões. Muitas vezes eles são empresários, médicos, professores, catadores de papelão, donas de casa, não importa qual é a sua função, eles vão ter alguma coisa para agregar na sua vida, tenho certeza disso, e isso pode fazer toda a diferença na sua rotina, no seu trabalho, no seu dia a dia. E para finalizar, então, a dica do mestre, com todas essas dicas maravilhosas, né, que dá para conversar muito tempo. Eu quero já ter um comentário aqui embaixo, a tua experiência, né, e a gente, quem sabe, fazer um episódio número 2, né, sobre essas dicas, né, experiência de sala de aula. Mas aqui queria trazer, então, a última ideia, que é sobre tentar, né, como professores, nos colocar num papel de
repensadores. O que quer dizer isso? Quando o aluno pergunta, já falamos até um pouquinho, tem a ver com tudo que a gente falou. O aluno traz alguma dúvida, né? Mesmo que a gente tenha uma resposta, né, pontual para dar, tentar sempre trazer algum momento de reflexão, de repensar, que a resposta talvez seja uma outra pergunta que traga uma outra maneira de pensar e olhar o mesmo assunto. Isso vale para você, professor, quando está estudando algum assunto sozinho mesmo, sempre tentar olhar o assunto de diferentes olhares para encontrar então novos caminhos, tanto como para quando você vai responder para o seu aluno ou para conversar em sala de aula, né? O papel do professor eu acho que é bem interessante sempre indagar os saberes prévios do aluno para trazer uma realidade, a partir disso trabalhar, não dar tiro no escuro. A gente às vezes vem com o caderno já fechadinho, eu vou dar isso dessa maneira, mas temos em frente pessoas, né, indivíduos. Então, indagar, perguntar, reperguntar, repensar, juntos, refletir, né? Eu acho que esse seria, então, aqui a essência da conversa para aprender mais. Né? Exatamente. Eu acho que tudo se baseia em diálogo, né? Quando a gente acaba dialogando com as pessoas, a situação flui para outra direção. E existe um estudo científico que comprova que quando a gente aprende ouvindo, existe uma porcentagem de eficácia. Quando a gente aprende olhando, quando a gente aprende fazendo, né, escrevendo ou praticando. E existe uma eficácia muito maior quando a gente aprende ensinando. Olha que legal. Então, a porcentagem estava lá, eu não sei exatamente quanto, mas estava lá na casa dos 90 e poucos % da taxa de eficácia do quanto você realmente desenvolve quando você fala, né? Ou seja, quando você compartilha aquela ideia. Quando a gente pergunta para os nossos alunos em sala de aula qual é o caminho que eles acham mais interessante, o caminho A, o caminho B. Aí eles respondem, caminho B. Por quê? Explica, aí eles explicam, eles falam as ideias e a gente começa a conversar, a compartilhar. Isso é um exemplo bem rápido e direto para vocês entenderem que você pode questionar os seus alunos, né? Da mesma forma que eles podem te questionar, o que é muito legal, tem essa troca. Então você faz ele vivenciar aquele momento, aquela ideia, aquela experiência, conversando sobre, não só sendo um monólogo, né? Um local onde só uma pessoa detém e compartilha informação, mas também, como a gente já falou, a gente não tem verdades absolutas e os nossos alunos têm muitas ideias para compartilhar, não só sobre a vida, mas também sobre a dança. Então, quando você pergunta, muitas vezes pode trazer ideias novas, sim, né? Insights novos. Muitas vezes você acaba obtendo informações que você não tinha nem pensado naquele momento. Sim. Isso é muito legal. E isso também requer humildade para você entender que o seu aluno, ele está ali como uma pessoa que está para aprender, mas também tem muito para compartilhar. E às vezes, e muitas vezes, eles nos ensinam, não só com a demanda que a gente tem, com os desafios que a gente tem ensinando eles, mas também quando eles compartilham algumas ideias que eles têm, seja lá fora ou aqui dentro, as experiências que eles têm. Bom, e é isso, nosso papel maravilhoso, apaixonante de dar aulas, né? Quanto mais ouvir os seus alunos, vai melhorar, né, seu desempenho. Afinal das contas, dar aula é isso, e ouvir, observar nessa atitude do seu aluno pode trazer ideias novas, né? Desenvolver métodos novos, atividades novas, se renovar, sempre estar surpreendendo, alegrando, né, seu aluno com essa dança, com a diversão, com técnica, com tudo. É isso aí. Espero que tenha gostado. Eu quero saber se você gostou. Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar seu like. Também se inscrever, a sua inscrição é muito importante para que o YouTube entenda a relevância do nosso canal e ele possa mostrá-lo para mais pessoas. E também, se você gostou das nossas ideias, das nossas dicas, comenta aqui embaixo se você tiver também novas sugestões. Como a professora falou, podemos fazer uns novos episódios sobre esse tema. E é isso, a gente vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e até mais. Till the whisper what's been